Olá pessoal, voltando aqui, né, a nossa aula, lembrando que essa aqui é a aula 16, a nossa continuação, né, da ótica da visão. Falei na aula 15 sobre o funcionamento do olho humano, certo? As principais partes, como que é formada a imagem, falei sobre a vergência, o grau do olho, essas coisas. Agora a gente vai falar sobre alguns defeitos da visão, certo? Primeiro a gente vai falar sobre a miopia. Miopia é quando a pessoa ela tem grande dificuldade de enxergar de longe, tá? Então é aquela pessoa que para ler alguma coisa, ela tem que chegar muito próximo do olho. De longe a imagem fica borrada, não fica nítida, tá? Então isso é a miopia. Por que que isso acontece? Porque quando os raios de luz passam aqui pelo sistema de lente do olho, ela é muito convergente. O que que isso quer dizer? Lembra que eu falei para vocês? O raio de luz vai passar aqui, né, pela córnea, pelo humor aquoso, pelo cristalino e tem que ser formado na retina, que é esse vermelhinho aqui no ponto. O que que acontece? Uma pessoa míope, que tem miopia, como é muito convergente esse sistema de lente, convergir é o quê? É fechar, é ir para um ponto. Isso aqui é convergir, isso aqui é divergir. Para fora é divergir, para dentro é convergir. Então ela é muito convergente. Essa imagem ela vai ser formada antes da retina, tá? Então, ó, é como se eu tivesse fazer aqui um objeto, um ponto mesmo. Tá? Eu tenho um ponto. Aí ele vai passar aqui, ó, pelo meu sistema, né, de lentes do olho humano e vai ser formado, por exemplo, aqui. Então, a imagem que era para ser formada aqui na retina, aqui no fundo do olho, ela vai ser formada antes, porque convergiu demais. Aí, se eu continuar com esses raios de luz aqui, o que que acontece? Ó, eles vão passar para cá, para cá e para cá. Então, o que era para ser apenas um ponto, vai ser formado lá na retina, gente, um borrão. Por isso que a imagem... Isso aqui considerando uma distância longa, viu, gente? Eu vou até fazer mais para trás aqui para vocês não confundirem, tá? Então, vou fazer o pontinho aqui, ó. Imagina que o objeto está próximo do infinito, está uma distância bem longe, tá? Então, tá vindo aqui os raios. Aí ele passa pelo sistema óptico e ele é formado antes da retina. Isso que é a pessoa míope, tá? Aí o que que acontece? Quando ela traz esse objeto para próximo, isso aqui, essa musculatura ciliar, lembra que eu falei na aula para vocês? Quando o objeto está muito próximo, ela vai comprimir. Quando comprime, aí essa imagem, ela vai divergir. Então, ela vai passar aqui para o fundo. Por isso que a pessoa míope, na grande maioria das vezes, tem umas que não. Que o grau de miopia é tão grande que nem de perto não consegue fechar aqui esse cristalino, ela não consegue enxergar ainda. Aí o que tem que fazer? Tem que usar óculos, tem que usar lente de contato. Agora pensem comigo. Se está convergindo demais para esse ponto aqui, que lente que a gente tem que usar para passar essa imagem aqui para o fundo aqui para chegar na retina? Uma lente divergente, né, gente? Lentes de bordas grossas. Lembra lá quando a gente estudou numa das primeiras aulas, na primeira aula, aliás, de lentes, que eu falei sobre bordas finas, bordas grossas, lentes convergentes, lentes divergentes, tá? Então, se a pessoa tem miopia, que está convergindo demais esses raios de luz, está formando antes da retina, o que eu tenho que fazer? Colocar uma lente aqui, uma lente divergente. Para quê? Para esses raios de luz serem formados aqui.
Então, é basicamente desse jeito, ó. Vou fazer o desenho aqui, o esboço. Lembram como que é a lente de borda grossa? É a setinha voltada para baixo, né? Então, aqui, coloquei a lente de borda grossa. Tenho o meu objeto bem longe. Os raios de luz, antes de chegar aqui no meu olho, vai passar por essas lentes. Por essa lente, na verdade, de borda grossa. Aí vai fazer o quê? Ela vai divergir. Ela vai abrir um pouco assim, ó. Ela vai se afastar os raios, não é? Lembra que eu falei para vocês, divergir é ir assim para fora? Depois que ela divergir um pouco, ela sai aqui, mas olha para vocês verem. Deixa eu fazer esse desenho aqui de novo, porque ele ficou meio desproporcional. Mas, ó, então eu tenho aqui, porque ele ficou muito para cima. Eu tenho os meus raios de luz que estão chegando agora primeiro na minha lente de borda grossa, antes de chegar no olho. Chegou aqui na lente, ela vai divergir, tá? Ela vai se afastar um pouco, ela vai se abrir um pouco. Depois que passou por esse sistema de lente aqui todinho, aí ela vai convergir na retina, no lugar que era para ser. Então, para corrigir essa convergência aqui que acontece antes, eu coloco uma lente divergente, aí a minha imagem vai se formar na retina. Por isso que vai corrigir a visão, certo? Então, de novo, se a pessoa tem miopia, que é uma pessoa que é excessivamente convergente, né, a luz do olho, você vai colocar uma lente divergente e vai corrigir esse defeito da visão, tá? Lembra da divergência que eu disse para vocês na outra aula? Que é o quê? É o grau, né, a dioptria dessa lente. Como que a gente calcula para uma pessoa míope? A divergência da pessoa míope, lá você vai, por exemplo, fazer uma lente de contato, fazer uma lente de óculos para você, como que eles fazem o cálculo? Muito simples, é 1 sobre o ponto remoto de uma pessoa normal. Quanto que é o ponto remoto de uma pessoa normal? Não é o infinito? Né? Eu falei disso para vocês na outra aula. Menos 1 sobre o ponto remoto de uma pessoa míope. Vamos supor que uma pessoa míope, ela consegue enxergar 2 metros de distância. Se estiver mais afastado do que isso, ela não consegue. Então você vem aqui e coloca 2. Aí você faz a conta, que daria 0 menos 1 sobre 2, 0,5. Ou seja, a divergência de uma pessoa míope seria menos 0,5 dioptrias, ou menos 0,5 graus, popularmente falando. Por que que tem esse negativo? Lente de borda grossa, né? Certo? Então é só jogar nessa fórmula que você tem a divergência ou o grau da lente que você precisa usar. Certo? E uma pessoa que tem hipermetropia, é o contrário. Ela não enxerga de perto, ela enxerga mais objetos que estão afastados. Por quê? O contrário desse caso aqui, ó. Então vou fazer o objeto aqui para vocês verem como que funciona. Então, tem meu objeto. Tem os raios de luz que estão chegando aqui no meu olho, né? Que é meu conjunto de lente. Córneo, muracoso, cristalino. Beleza. Aí o que vai acontecer? Ele não vai conseguir convergir, gente, aqui no cristalino. Ó, vai acontecer isso aqui, ó. Ele não vai convergir totalmente até chegar aqui na retina. Desculpa, eu falei cristalino, né? Até chegar na retina. Então, a imagem que era para ter sido formada aqui na retina é como se ela fosse formada, gente, mais no fundo aqui, ó. Então, é como se a imagem fosse formada atrás da retina. Nesse caso aqui, foi formado na frente, porque convergiu demais. Aqui foi formado atrás. Então, ela não convergiu. O que era para convergir muito, convergiu pouco. Então, é como se eu tivesse um borrão aqui, ó. Tá? Então, para a imagem, para
objetos muito próximos, eu não consigo enxergar direito, é como se eu tivesse um borrão, a imagem não fica nítida. Por isso que eu tenho que afastar. Quando eu afasto o objeto, o que que acontece? Essa musculatura ciliar aqui, ó, vai fazer com que o cristalino ele relaxe, tá? Ele se afaste. Quando afastar, aí sim ele vai convergir e vai formar a imagem aqui na retina. E se mesmo eu afastando não conseguir, se for um grau muito grande, ou eu não quiser afastar, né, o objeto, quiser corrigir esse defeito, o que eu faço? Se ele não está convergindo, eu tenho que colocar uma lente o quê? Convergente, tá? Que são as lentes de bordas finas, o contrário dessa aqui. Então, para corrigir esse defeito na visão, eu coloco aqui a minha lente, seta virada para cima agora, né? Uma lente convergente. Aí como que vai ficar, ó? Eu tenho aqui meu objeto. Os raios vão chegar aqui. Como é uma lente convergente, eles vão convergir um pouco, vai dar uma fechadinha aqui, né? E depois que passa pelo meu sistema óptico tudinho, como se fosse todas essas lentes, aí ele vai conseguir ser formado aqui na retina certinho. Então eu vou ter a minha visão corrigida. Então, hipermetropia, eu coloco uma lente convergente, consigo corrigir minha visão. Miopia, eu coloco uma lente divergente e consigo corrigir minha visão. Como que eu faço o cálculo aqui? Basicamente desse mesmo jeito aqui, ó. A vergência de uma pessoa que tem hipermetropia é 1 sobre ponto próximo normal menos 1 sobre ponto próximo da hipermetropia, da pessoa que tem hipermetropia, tá? Por que que é diferente? Porque nesse caso aqui, ponto remoto. Porque o ponto remoto, objetos distantes, remotos que ele não consegue enxergar. Aqui, ponto próximo, por quê? Objetos próximos, eles não conseguem enxergar. Aí você vê, eu expliquei na aula passada, né? Esse ponto próximo normal aqui, uma pessoa consegue enxergar o mais próximo, se uma visão normal é 0,25 metros. Você vê a distância de uma pessoa que tem hipermetropia, joga aqui e faz a conta e você vai ver a vergência. Quantas dioptrias, quantos graus precisam ter essa lente, certinho? Vou apagar o quadro aqui e falar sobre mais duas. Continuando aqui, falando sobre mais 2 defeitos da visão. Astigmatismo, gente, é o defeito, assim, vamos dizer, mais complexo. Por quê? Porque ele, a imagem formada não está antes ou depois da retina, igual eu falei para vocês nos 2 primeiros casos, tá? Esse aqui, no astigmatismo, eu tenho informação de mais de uma imagem. É como se tivesse 2 eixos diferentes, um na horizontal e um na vertical. Quem tem astigmatismo sabe, eu não tenho, mas já vi relatos, já vi documentários sobre isso, que se você observar grades ou desenhos onde tem linhas horizontais e verticais, são bem mais complicados, tá? Da visão, de você conseguir enxergar a imagem. O que que acontece? Então, se eu tiver um objeto aqui, ó, a formação da imagem aqui na retina, eu vou ter formação de mais de uma imagem. Uma pode ser formada na retina e uma para frente da retina, antes da retina, uma na retina e outra atrás da retina. Então é algo bastante complexo, tá? O astigmatismo. Como a gente não trabalhou com lentes cilíndricas, a gente não vai ver o cálculo aqui, como que faz para saber a vergência dessa lente. Só coloca na cabeça. Para corrigir o astigmatismo é uma lente cilíndrica. Como no nosso curso a gente não vê lente cilíndrica, tá bom? Então, para corrigir isso aqui, astigmatismo. Ou lente cilíndrica. Presbiopia. Presbiopia não
chega a ser exatamente um defeito da visão. É aquela chamada de vista cansada, pessoas normalmente a partir de 40 anos, vão ficando mais idosas, esses músculos ciliares aqui, ó, eles vão perdendo a elasticidade. O que que acontece? O cristalino, ele não vai conseguir ser contraído ou ser relaxado da mesma maneira, tá? Então a presbiopia é chamada de vista cansada, porque esses músculos ciliares aqui, eles já não têm a mesma elasticidade. Certo? Então, até a próxima.